está fazendo é gravando essa aula, como vai ser gravada amanhã, e sendo disponibilizada depois no YouTube, por exemplo, para vocês reverem a aula, vocês poderem rever quantas vezes vocês quiserem, tá? Vamos usar a tecnologia a nosso favor, enquanto a gente não pode se encontrar presencialmente, certo, gente? Então, qual é o objetivo? Qual é o grande assunto pertinente hoje no meio de qualificação profissional, que é o nosso norte? É, sem dúvida nenhuma, o cenário econômico. Como é que vai estar a empregabilidade do jovem ou das famílias depois, quando passar o coronavírus? Claro, que vai passar. Tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai passar. Tanto eu como o professor Chamorro preparamos aqui um tópico, os slides nessa aula teste, para a gente estar conversando com vocês, tá? Vocês têm a opção aí, vocês podem estar vendo na própria plataforma, vocês podem usar tanto no computador, gente, tá? Vocês podem estar baixando esse aplicativo do Zoom pelo computador, como no smartphone, tá? Acredito que a maioria esteja no smartphone, que é mais fácil, né? E vocês podem estar liberando a câmera, se quiser dar um oi para nós aí, se quiser liberar o microfone, tá dando um oi também pode, não tem galho, vocês devem estar enxergando eu e o professor Chamorro aqui, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui e fiquem à vontade se quiserem falar alguma coisa, tá? Basta vocês clicarem na tela de vocês aí, liberar o microfone e vocês podem estar interagindo aí com a gente sem problemas, tá? Eu vou compartilhar a tela para a gente começar aqui falar um pouquinho do que a gente estava prevendo. Deixa eu clicar aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Então, gente, ó, qual é o assunto que nós estamos tendo hoje? Como o coronavírus está impactando e vai impactar a economia e o que mais nos interessa, né, é a empregabilidade. Tá, gente? Como eu tenho que estar saindo seguido aqui, ó. Deixa eu deixar vocês. Como esse coronavírus vai estar impactando essa empregabilidade, tá? Primeiro, gente, o que a gente se ouve falar muito? Isolamento para proteger os idosos, porque isso pode trazer um colapso no sistema de saúde. Se fala tanto, se vocês estão acompanhando no noticiário, se fala tanto em achatar a curva. O que seria se achatar a curva, né? Achatar a curva. Isso quer dizer que, no fim das contas, isso o Ministério da Saúde diz, o número de contaminados será o mesmo, nós ficando em casa ou não. A diferença é que a gente, em isolamento, vai fazer com que a contaminação seja mais demorada. Consequentemente, a gente vai ter que usufruir do sistema de saúde de forma mais lenta, consequentemente, eles vão poder atender a todos. Né? Se a gente não tiver o cuidado do isolamento, obviamente, mais gente vai ser contaminada de forma mais rápida e o sistema de saúde não vai conseguir atender a todos, né? Como deveria, havendo chamado colapso na saúde. Tá? Mas esse é o seu lado da saúde. Né? O lado econômico, qual é? O lado econômico, as pessoas em casa não produzem, não têm atividade, né? E mesmo quem tem carteira assinada, a empresa não fatura. E isso faz com que as empresas tenham que demitir. E quem é informal, por exemplo, está em casa, não consegue a sua renda. E se não tem renda, não tem consumo. E as pessoas começam a passar dificuldades. Tá? A economia para. Esse é um dos grandes problemas aí que a gente começa a ter no isolamento muito prolongado. E aí entra aquela discussão. Bom, vamos nos isolar e preservar a vida ou vamos aos poucos voltar à atividade para poder ter o que
meios de sobrevivência através da renda, né? Essa é a grande discussão, né? Agora, será que tem um meio termo? Tem como fazer? Bom, isso é uma discussão que vai muito além da nossa aula aqui, da nossa discussão atual. Tá? Professor Chamorro, quer contribuir alguma... Na verdade, o que você disse é muito claro. Nós estamos com um novo cenário não previsto, porque às vezes os cenários na economia são cíclicos, dá para seguir tendências, e curiosamente agora este problema não afeta só o Brasil. Se nós vemos o cenário mundial, as grandes nações, os países mais desenvolvidos, estão sofrendo o mesmo efeito, talvez não um impacto tão direto ou indireto como o Brasil. Ou seja, nós estamos hoje no mundo em uma sintonia só, todos contra o coronavírus. Ou seja, não existe hoje nem rico nem pobre, todo mundo está, digamos, em este novo conceito de mundo que nós, a partir de se voltar à normalidade, e o que seria a normalidade em um cenário ah, complexo como é hoje, não é? Significa que aos poucos vamos ter que ir assumindo certos certo caminho para retornar a situações menos difícil. E o emprego é um deles. A produção é outra. Ou seja, como é que a gente vai... Porque o medo também faz parte deste novo cenário. Já, tá tudo bem, eu vou trabalhar, mas se eu me contaminar no trabalho? Né? Ou seja, a situação normal é justamente a plena produtividade. E nós vamos ir aos poucos também entrando nessa realidade. O país mais avançado, como eu disse para vocês, Estados Unidos, a própria China, a Rússia e outros países da Europa, como a Alemanha, etc., estão sofrendo esse impacto eh, real e eles buscam primeiro uma solução a essa pandemia e também uma solução econômica. E este é o problema, não é, professor? Sim, exato. Qual é a solução econômica? Ninguém, não temos, né? E acho que ninguém tem, né? Temos várias possibilidades, né? Mas gente, vamos trazendo para a nossa realidade aqui de qualificação profissional. E acredito que vocês, jovens, né, estão preocupados como é que vai ser a empregabilidade, que é isso que vocês querem. Bom, eu estou me qualificando para quê? Quando eu acabar tudo isso, eu preciso entrar no mercado de trabalho ou melhorar o meu posto no mercado de trabalho para daqui a pouco eu conseguir um bom trabalho, melhorar minha renda para me ajudar minha família ou poder constituir minha família, fazer minha faculdade e aí por aí vai. Vamos entender como é que vai ser um pouco esse cenário, esse é o objetivo, tá? Então, vamos lá. Efeitos dessa pandemia. Vamos lá. Quando a gente fala em menor atividade, vocês estão me vendo aí, tá? Quando se fala em menor atividade, atividade econômica. Menor atividade é menos pessoas fazendo negócios entre si. Claro que com isolamento, gente, é comum que a gente vá menos ao supermercado e é decreto e somente uma pessoa de cada família. O comércio está fechado, o shopping center está fechado, que é o setor de serviço, né? Então, na economia, a gente tem um pilar, né, que se fala lá, agricultura, agropecuária, que é o setor, digamos que é o setor, vocês vão estudar isso, quem não estudou ainda em economia e mercado, economia e marketing, né? O módulo de economia e marketing estuda isso, tem o pilar lá que é agricultura, que é o setor base da economia, que é o setor primário, tem o setor secundário e indústria, tem o setor terciário, que é o serviço. Então, o setor de serviços está fechado, que é o comércio, a indústria não é para bens essenciais, determinado pelo governo, está fechado também. E a agricultura também está fechada. Então, tu imagina que a atividade econômica está parada. O que isso vai gerar? Bom, vai gerar
obviamente vai gerar desemprego, porque se as empresas não estão com receita, não estão faturando e a despesa continua, elas vão ter que diminuir essas despesas. Então, elas vão ter que demitir, elas vão ter que cortar, se não tiver, claro, depois nós vamos entrar em formas de auxílio que o governo pode estar dando para que isso não ocorra. Mas vamos lá, as empresas vão ter que demitir para poder sobreviver, para poder manter as contas em equilíbrio, como qualquer um de nós aí, gente. Quando a nossa receita, o nosso trabalho diminui, o que a gente tem que fazer com os nossos gastos? A gente tem que cortar também, tem que diminuir, tem que equilibrar. Isso é o orçamento doméstico, orçamento pessoal, né, que a gente tem que fazer. As empresas fazem a mesma coisa, só que isso gera desemprego, gera chefes de família perdendo receita, perdendo renda. Isso faz com que haja famílias que começam a entrar em dificuldade. Tá? Bom, se as empresas faturam menos, elas vão pagar menos impostos para o governo. Se as pessoas perdem o emprego, elas vão pagar menos impostos para o governo, porque muito dos impostos é com base em consumo. Quando você vai lá na prateleira do supermercado comprar alguma coisa, parte que você está pagando é imposto, que vai lá para o governo. Então, parte do seu salário é imposto, né? Quem tem direto no contra-cheque vai ver lá que paga imposto direto para o governo. O que acontece? O governo para de arrecadar também. Só que o governo, se ele parar de arrecadar, ele vai parar de distribuir esse dinheiro para a população. Teoricamente, a gente acredita que ele distribui de forma ótima, de forma otimizada, com todos de forma perfeita, né? Como é que o governo distribui recursos para a população? Ele vai lá no SUS, né? Ele distribui no sistema de saúde, que é o que a gente está precisando agora. Ele faz auxílio no Bolsa Família, inúmeras formas que um governo qualquer tem de estar distribuindo recurso. Que esse é o objetivo de um sistema econômico perfeito, né? A gente faz uma atividade econômica, a gente é remunerado por ela, dá parte do governo e o governo vai, de certa forma, devolver isso para a população. O governo vai devolver isso em serviços sociais. Tá? Então, a queda na arrecadação é um dos grandes problemas de uma economia. Admitir aqui. A queda na arrecadação é um dos grandes problemas de uma. Deixa eu voltar aqui, desculpa. A queda na arrecadação é um dos grandes problemas de uma economia quando entra em crise. No caso, essa crise foi gerada por causa de uma pandemia. Tá? Então, o desemprego é uma grande consequência, só que com o desemprego, o governo passa a arrecadar menos. E tu vê como é um momento que todo mundo começa a cobrar do governo que ele devolva, que ele coloque mais dinheiro nas pessoas, justamente no momento que o governo tem menos dinheiro e menos previsão de dinheiro. Né? Esse é um dos grandes problemas. Professor, sobre esses comentários, professor Chamon, gostaria de estar acrescentando? Sempre bom. Na verdade, você tem a sua observação é muito importante que reconhecer que os estados, principalmente os governos, o governo é de momento, não é? Ele governa politicamente durante um período, mas o estado em si, ele fica comprometido, principalmente para poder desenvolver outras áreas. Então, hoje, por exemplo, se nós analisarmos, nós só estamos falando da saúde. Ainda tem a infraestrutura, tem uma série de áreas que precisa o governo atual, o governo que está, seja municipal, seja federal e estadual, ele tem que dar prioridade e ele não pode perder o foco, só ficar, digamos, só focalizado na saúde, tem que atender outras demandas que são necessárias para que o governo funcione. E de onde vem esse dinheiro se não há arrecadação? Ou seja, diminui também o impacto em outras áreas. E essas áreas também certamente sofrem com o impacto desse efeito da pandemia que vai estar dentro do processo econômico, político e social. Exatamente. Gente, vamos passar aqui. Ó.
Então, entrando no assunto mais específico em termos técnicos da nossa aula, tá? Políticas monetárias. O que seriam políticas monetárias? Eu queria uma confirmação. Como a gente tá, hoje é uma aula teste, a gente está testando a ferramenta. Vocês estão me enxergando ou enxergando o slide? O professor poderia dizer? Não sei se quem, pelo menos eu enxergo a slide e nós. Ambos. Obrigado, Lucas. Enxergo ambos. Lucas já respondeu aqui ambos. Tá. Valeu, Lucas. Obrigado. Então é o seguinte. Eu estou enxergando o slide. Tá, mas tu me enxerga, Camille? Sim, te enxergo também. Tá, obrigado. A gente está testando hoje, amanhã eu já testei isso tudo com os professores, tá? Amanhã eles já vão estar alinhados para seguir a aula de onde parou com vocês. Então vamos lá. Política monetária. Gente, o que é política monetária? Como o nome diz, política da moeda. Política monetária, política da moeda. Moeda é justamente a quantidade, política monetária é a quantidade de moeda que o governo decide colocar em circulação. Mais moeda em circulação ou menos moeda em circulação. Por que o governo tem que decidir em colocar mais moeda? E moeda em circulação é o dinheiro, gente. É os reais que a gente tem na carteira, tem no banco. O governo ele consegue, através de suas medidas, decidir se vai colocar mais moeda na mão do povo ou menos moeda na mão do povo, menos dinheiro na mão do povo. Quando o governo quer retirar moeda de circulação, ele quer tirar dinheiro da mão do povo, ele vai lá e faz o que chamamos de política monetária contracionista. Vocês podem ler aí no slide. O que é uma política contracionista? Quando ele decide, por exemplo, o povo está com muito dinheiro, está gastando demais. E isso é ruim em alguns momentos, porque isso gera inflação. Né? As pessoas comprando muito e a produção não está acompanhando isso, faz com que o preço das coisas subam. Né? E sempre quando há uma alta de preços, chamada inflação, a economia corrói. É ruim, as pessoas perdem poder de compra. Então, o governo, para controlar o mal de todos, que é a inflação, ele faz política monetária contracionista. Ele contrai a oferta de moeda. De que forma ele pode fazer isso? Ele sobe a taxa de juros. Quando ele sobe a taxa de juros, pessoal, ele não está tirando moeda em circulação, ele está fazendo com que vocês pensem duas vezes antes de comprar. O juro está alto, vocês não compram. Se vocês não compram, obviamente, o preço das coisas começa a parar de subir, porque a oferta e a demanda começam a se equilibrar. De outra forma que ele tem tem N formas, não é o foco aqui a política monetária contracionista, mas sim a do momento agora, que é a política monetária expansionista. O que é a política expansionista? O nome já diz. O governo expande a quantidade de moeda em circulação. Quando é que o governo ele quer aumentar a quantidade de moeda em circulação? Geralmente quando a economia está fraca. E ele vai lá e quer fazer com que o pessoal consuma, que o pessoal gaste, que o pessoal ative a economia. Então, ele vai lá e toma medidas para que haja uma política monetária expansionista. Exemplo que a gente teve antes da crise aqui, desde o governo Temer, aí, o governo Dilma, permissão dos saques do FGTS, vocês escutaram falar, os pais de vocês, enfim, que podiam daqui a pouco ir lá e fazer o saque do FGTS. O que isso quer dizer? Que o governo libera esses recursos e faz com que as pessoas saquem aquilo que não poderiam sacar em outro momento. Isso o governo está colocando dinheiro em circulação. Então está expandindo a oferta de dinheiro. Quando o governo vai lá e diz, vou aumentar o Bolsa Família, vou fazer o 13º do Bolsa Família, o governo está aumentando a quantidade de dinheiro em circulação, porque as pessoas receberão mais dinheiro, teoricamente, terão mais dinheiro para gastar. Quando o governo decide, vou baixar a taxa de juros, o que o governo faz quando ele baixa a taxa de juros? Ele está dizendo, ei, famílias brasileiras, juros mais baixos, vocês podem consumir e vocês vão pagar menos por isso. Então, consumam. É isso que ele está dizendo. Então, ele está fazendo com que mais dinheiro circule. Então, quando é que se utiliza a política monetária expansionista?
se utiliza em momentos de crise, que a gente não quer perder empregos, que quer que a atividade econômica fique aquecida. Porque no momento que tem mais dinheiro em circulação, as pessoas vão consumir mais, as empresas vão produzir mais, e para produzir precisa de quê? Empregos. E os empregos estão garantidos. Tá? Então, são as duas diferenças de política monetária. Esse é a técnica, é o conteúdo de técnica que nós estamos trazendo hoje. Tá? Para a gente, porque é bem oportunista nesse momento que a gente está aguardando do governo, a gente está não só aguardando, mas a gente está também discutindo o que está sendo feito pelos governos do mundo todo, né? E aí daqui a pouco nós vamos trazer o que o governo do Reino Unido fez de expansionista, o que o governo brasileiro está fazendo de expansionista nesse momento de crise, tá? Nesse momento de crise do coronavírus. Gente, sobre essas políticas aí, o professor Chamorro, gostaria de falar alguma coisinha? Não, na verdade é isso. Hoje os governos, no geral, no mundo, eu tenho observado essa semana, tenho lido muito sobre vários artigos internacionais e mostrado também como se está comportando a economia, que na verdade a economia no geral no mundo começou a ficar desacelerada, ou seja, ela está sofrendo o impacto deste fenômeno que é a pandemia em relação ao comportamento econômico dos países. E isto é, ao interior de cada país, está sofrendo esse impacto e devido à falta de consumo, devido à imobilidade que existe por causa do resguardo em relação às pessoas que estão com causões, digamos, da doença, não é? Porque a gente não discute a doença porque não sabe o tamanho dela, mas a gente discute a economia porque sabe aonde vai parar isso daqui a pouco, ou seja, daqui a uns meses vamos ver que o mundo, em termos econômicos e em termos de gasto público, vai aumentar o gasto público dos países, dos governos. Isso com certeza. E a diminuir a arrecadação vai criar um problema de estagnação econômica, ou alguns chamam de vai desacelerar o processo, ele vai sofrer um impacto violento. E isso é um problema, tem que resolver. O governo não pode ficar parado pensando que do ar vai sair e obviamente que o emprego é uma coisa imediata, não é? Entendeu? Isso aí, vamos seguir aqui os slides. Então é o seguinte, para mais ou menos fazer trazer para a realidade, tá, gente? Então falamos das políticas econômicas, trazendo um pouquinho para a realidade. Gente, é importante falar, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade em entendimento, não se assustem, porque isso é uma questão de maturação, de tempo. Isso que a gente está falando, tá? Tanto Ana Clara, Lucas, Camille, Juliana e os demais que estão presentes aqui, é coisa que vocês vão ouvir a vida inteira. A vida inteira. Eu falei de você, a vida, dos próximos 70 anos, vocês vão ouvir falar de política monetária, de pandemia, de crise, de governo incentivando a economia, de desemprego. Cara, e como vocês vão lidar com isso? E quanto antes vocês entenderem como é que funciona, antes vocês estão na frente dos seus pares para os cargos de trabalho de destaque que existe aí. Tá? Pode ter certeza disso. Estou falando eu porque eu seleciono muita gente para as empresas como consultor, para a minha própria empresa, e eu vejo como é comum hoje as pessoas não entenderem muito bem de como isso funciona. E quem entende são as pessoas representadas pelas empresas. Tá? Vamos lá. Bom, qual política monetária os governos estão adotando? Quais intenções? Bom, vou trazer algumas notícias aqui, umas notícias de hoje, que eu busquei agora de manhã para compartilhar com vocês, que estão circulando aí em alguns jornais sobre justamente essas políticas econômicas. E vocês vão me dizer, tá, se ela é
contracionista ou ela é expansionista. Deixa eu buscar aqui. Que tela vocês estão visualizando? Não esquece que é uma aula teste hoje. Eu estou perguntando para vocês para ver. Vocês estão visualizando o quê? O slide, por enquanto. Ainda o slide, Lucas? Sim. Eu também vendo o slide. Tá, na verdade é para vocês terem... Eu também estou vendo o slide. Tá, então deixa eu interromper o compartilhamento aqui e mudar. Agora? Agora eu estou vendo a notícia. Tá vendo uma notícia? Sim. Então aqui, gente, ó, compartilhando com vocês aqui a minha página. Notícia de hoje, tá? Do Clique RBS aí, Jornal Gaúcho. Auxílio emergencial de R$600 para pessoas de baixa renda é aprovado na Câmara. Então, o que seria esse auxílio? O governo decidiu que vai para profissionais informais, no primeiro momento, durante 3 meses, R$600 por mês para cada um, desde que eles comprovem que tenham renda de metade de um salário mínimo. E se for chefe de família, seria o dobro, né? R$1.200. Esse auxílio que o governo está fazendo é uma política contracionista ou expansionista? Minha pergunta. O que vocês acham? Expansionista. Claro, isso aí, Lucas, expansionista. Porque o governo está expandindo a oferta de moeda. O governo está lá pegando e botando, ó, se eu quero manter o isolamento social, o que eu faço com os informais que estão em casa sem renda e daqui a pouco estão passando fome? Para eles se manterem em casa, eu vou ter que botar dinheiro neles. Então, o governo está expandindo a oferta de moeda, tá? Isso é um dos objetivos, expandir a oferta de moeda, colocar dinheiro para eles vão aos supermercados, comprem, de certa forma, a atividade econômica, um pouco mais dos empregos que seriam perdidos. Esse é um dos objetivos. Gente, se R$600 é suficiente ou não, se o governo poderia estar fazendo muito mais, é outro papo, tá? É outro assunto. Deixa eu liberar para mais. Admitir. Tá? Se o governo poderia estar fazendo muito mais, aí eu vou te dizer da minha opinião. Com certeza. Eu acho que ainda o governo ele tá num nível de endividamento bastante alto e ele está pisando em ovos. Tá? Ele está pisando em ovos aí. E por ele estar pisando em ovos, está indo muito devagar. Tá? Exemplo disso. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar outra notícia para estar compartilhando com vocês. Aqui, ó. No Reino Unido. Olha a diferença. No Reino Unido, tá? Compartilhando aqui com vocês, ó. No Reino Unido, olha a notícia lá no Reino Unido. Nós estamos pegando uma fonte do UOL, tá? No Reino Unido, o governo vai para os autônomos, que é a mesma coisa, os informais e autônomos que a gente está tratando aqui, que nós vamos dar R$600. Lá eles vão entrar com 2.500 libras por mês. A libra está em torno de R$6 a R$7, tá? Então é como se eles estivessem andando com R$15.000 por mês para cada autônomo, para manter a economia, até sair da crise do coronavírus. E aqui a gente vai entrar com R$600. Claro que são mercados diferentes, economias diferentes, mas como é que a gente pode ver o esforço de cada governo? Com base no percentual do PIB.
O PIB é o total de riquezas produzidas por uma nação, o total de riquezas que um país produz. Digamos que o PIB da família de vocês é a renda familiar. É o somatório do que o pai e a mãe ganham, mas se tem alguém, vocês trabalham, soma tudo, esse é o PIB. Tá? Então, o que o governo produz é o PIB. Quanto maior o percentual com relação ao PIB, maior é o esforço que ele está fazendo para devolver esse dinheiro, para que a economia não pare. No Brasil, esses R$ 600 vai corresponder a 2% lá no final das contas do que o Brasil produz no ano. 2%. No Reino Unido, isso vai ser 17%. Então, mostra que eles estão fazendo mais esforços que nós. Por alguma razão, por algum motivo, aí entra que não, né? Aí podemos aqui pensar de todas as formas, né? Vamos voltar aqui ao nosso... Tá? Então, a minha pergunta, que é, dadas essas duas notícias, tanto do governo brasileiro como do governo inglês, que política monetária os governos estão adotando? Quais as intenções? Bom, como vocês mesmos comentaram, e o Lucas comentou muito bem, é uma política monetária expansionista, expansionista, porque os governos estão tendo a intenção de fazer com que o dinheiro circule, que não pare a atividade econômica, atividade econômica, tá? Professor Chamorro, alguma consideração? Não, o que estava falando, eu acho que essas medidas, digamos, temporárias, que são de 2, 3 meses, porque nós temos que entender que o governo, no Brasil especificamente, declarou um período emergencial, ou seja, nós estamos vivendo um período emergencial, e essas políticas emergenciais, como esse valor que são destinados para pessoas que de baixa renda ou que não têm condições econômicas suficientes para poder resolver o problema, ele justamente é para atacar um problema que mais adiante vai vir com maior intensidade. Ou seja, isso pode gerar um problema social de conflito mais adiante se não se tomar essas medidas. Claro que, como você diz, cada governo tem seu tamanho onde pode resolver em parte seu problema. Reino Unido é um país mais desenvolvido, a renda per capita é maior, é um país extremamente, que, digamos, que superou a linha da pobreza, também é importante isso. Então, todos esses elementos fazem parte com que os governos têm que resolver em curto prazo, pode ser imediato, porque o problema não é a pandemia, é um problema social, por falta de recreação e, obviamente, gera um problema que ninguém quer falar, mas que está evidente que a insegurança social e política. Isso é um problema sério mais adiante, porque a saúde vai encontrar soluções. Porque é isso, gente, não existe, a coisa não é... Se vocês observarem, acho que as redes sociais, acho que não só as minhas como as de vocês, e o grande assunto, está todo mundo discutindo, isolem-se, né? Vamos isolar, outros defendendo, não, isso vai fazer, eu não tenho mais do que comer, preciso trabalhar. Então está uma discussão. O que eu acho que é o grande oportunismo, gente, a coisa não é tão simplista assim. A coisa não é binária, do tipo, vamos trabalhar, não vamos trabalhar, isolem, não isolem-se. Grêmio ou Inter, a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro? Dizer. A coisa não é tão simples assim, a coisa é mais complexa. Tá? A questão é a seguinte, precisamos nos isolar, porque o vírus é perigoso e não temos anticorpos. Claro que num grau de... os idosos que têm uma mortalidade maior, uma letalidade muito maior, praticamente o jovem não tem letalidade, mesmo que pegue e não morre, o que os dados estão dizendo. Nós aqui, acho que não tem nenhum idoso participando aqui da live, o professor chamou só, mas está bem isolado, né? O professor chamou... Eu sou mais velho, não é? Então, só porque tem mais de 60 anos, mas a saúde é melhor que de muito jovem.
Então, assim, o que a gente tem que fazer? Manter os idosos, sim, isolados e ter consciência de que a gente pode contaminá-los, mas nós, pegando isso, não vamos ter nenhum tipo de efeito, uma gripe e tal, mas eles não, então nós temos que nos preocupar muito com eles. Esse é o lado da saúde e, por outro lado, o lado econômico é que quanto mais tempo demorar isso, mais desemprego vai gerar, obviamente isso vai gerar, o desemprego gera aumento de criminalidade, né? Tem uma série de efeitos negativos que o desemprego gera, além de miséria e tudo mais. A grande questão aqui é que vocês têm que ficar cientes, que é o objetivo aqui, da gente está concluindo, nós já estamos para a etapa final aqui, que o objetivo é demorar 45 minutos hoje, bom, o que vai acontecer para nós, os jovens, depois que isso passar? Como é que vai estar o emprego, as oportunidades? Região Porto Alegre, Gravataí, Canoas. Gente, uma coisa é óbvia, uma coisa muito clara, tá? Vocês entendam. As empresas vão ter menos receita, menos condições de fazer investimentos. Se elas vão investir menos, teoricamente elas teriam que contratar menos. Só que tem um grande movimento dos empresários que eu estou acompanhando, é que eles vão ter que optar por uma mão de obra mais barata. Não porque querem, mas por uma questão de necessidade. O que é optar por uma mão de obra mais barata? Muitas vezes eles vão ter que demitir um profissional com grande experiência que eles têm, com anos de empresa, que custa caro para ele, para contratar jovens com a melhor formação possível que eles puderem encontrar, e eles vão ter que introduzir a cultura da empresa no jovem. E claro que esse jovem é muito mais barato. O que eu chamo a atenção para vocês? Que nesse momento de crise sempre surgem muitas oportunidades, isso ao longo da história. Então vocês têm que estar preparados para essas oportunidades. As empresas vão ter que demitir quem custa caro e vão abrir oportunidades para quem custa mais barato. E o jovem, quando entra no mercado de trabalho, ele é uma mão de obra mais barata. Então, vocês têm que, nesse momento, focar na sua qualificação profissional. Ler bastante, se ater a bastante notícias. Vocês têm meu WhatsApp e eu vou estar aberto, né? Eu praticamente já mandei uma mensagem alguma vez para todos vocês. O professor Chamorro está sempre disponível também. Os professores de vocês estão sempre disponíveis nos módulos. A própria Capacita Empregos, que manda empregos diretamente para vocês. Tá? Eu repito meu WhatsApp aqui, ó, 51 982 34 44 38. Vocês podem estar sempre mandando dúvidas, discutindo, porque quanto mais conhecimento de causa econômica, e aqui o assunto é a economia, vocês tiverem, mais chance vocês vão ter de ser selecionados por grandes empresas ou até nas suas próprias empresas. Vocês, casualmente, vocês já estejam trabalhando, vocês vão se destacar. Então, as oportunidades, gente, vão continuar surgindo. Crise vem, crise vai. A última crise, grande crise que nós passamos foi em 2008, há 12 anos atrás. Tá? Eu passei por ela, foi a minha primeira grande crise que eu tinha assistindo no mercado de trabalho. Fiquei assustado na época. Depois eu vi que ela vem e vai, e depois tudo continua. E, gente, grande segredo, as oportunidades surgem durante a crise, muitas oportunidades. Eu estou vendo que a próxima oportunidade agora dessa crise as empresas vão ter que se reinventar. Uhum. O que é se reinventar? Uma das reinvenções, vão ter que olhar para vocês, jovens, como uma forma de dar oportunidade. Não só porque vocês são mais baratos, não, porque vocês têm uma capacidade de se reinventar muito grande. E as empresas vão começar a valorizar quem tem capacidade de se reinventar. E eu acho que vai ter muita oportunidade para vocês mais jovens, seja em programas Jovem Aprendiz, programas de trainee, estágio, enfim. Tá? Essa é a leitura que eu faço, por enquanto, desse cenário aí, tá, gente? Por mim, vocês têm alguma dúvida? Querem participar, falar alguma coisa, algum de vocês? Thaís, bem-vinda, não tinha visto tu entrar. Lucas. O professor Chamorro, quer dar uma... Na verdade, até eu gostaria também do que você está falando, porque
Você, Ana Clara, Lucas, Juliana, não sei, não consigo enxergar todos, mas é, é, o que queria colocar para vocês, se vocês esperam que a crise passe e esperam a oportunidade, claro, com certeza vai passar e talvez nem vão conseguir se encaixar neste mundo econômico de oportunidade. Para estudar não é adequado, nesse minuto não é adequado. O que a gente veria ser na pandemia é reinventar-se também pessoalmente, mudar alguma coisa, estudar, ler, estar informado, porque o maior problema hoje que ocorre com todas as redes sociais que estão aí espalhando muita fake news de mentira e de verdade e de mentira. Tem as duas coisas. E o que acontece? Se a pessoa acredita nisso, a gente acaba perdendo o tempo. A autoformação é necessária no mercado. E, por exemplo, entre as atividades que nós, que eu fui convidado pelo professor Rafael, nós acreditamos que esse é o mecanismo. Nós não estamos parados a pensar de que estamos todos confinados dentro de um lugar, não é? Nossa casa, mas a gente não pode parar. Tem que estar preparado. Em algum momento aparece oportunidades. Desculpa. Professor, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para os demais. Eu não tô, eu te ouço no teu microfone, eu acho que ele está muito próximo da boca e dá muito chiado. Eu não sei se os demais. Agora sim. Agora perfeito. Tá, desculpe. Pois é, coisa de. Perfeito. Tá bom, ótimo. Obrigado. Não, mas então, como eu estava falando para vocês, Ana Clara, Lucas e Juliana e o próprio professor Rafael, é que eu acho que nós temos que estar preparados para este novo desenho de sociedade que nós vamos viver depois da quarentena. E isso significa que nós temos que estar preparados. Não adianta assim, vou esperar o que vai dar. Não. Aí, como disse assim, ó, se você espera que alguém resolva seu problema, você não vai conseguir. Então, tem que ver essa oportunidade. Eu acho que nós estamos entrando em um novo desenho. A Capacita hoje está reinventando nesta nova realidade, construindo novos cenários que são permitidos, não é? Que vamos pensar num cenário mais catastrófico, vamos ficar 40 dias mesmo parado, né? É num cenário menos catastrófico, 20 dias. Então, o período, o tempo, a temporalidade não vai dar um sentido prático e objetivo. Pessoal, não podemos comer, não podemos fazer as coisas erradas, nós temos que estar preparados para esta nova realidade. E preparado significa hoje, ler, estudar, se preparar mesmo. Essa é a minha opinião. Obrigado, professor Chamou. Então, lembrando vocês que amanhã a aula, às 8h30, aula de SIG, de Gravataí, às 10h15, aula de psicologia com a professora Magali de Gravataí, à 13h, aula do professor Chamorro de Medicina e Segurança do Trabalho em Porto Alegre, tá? Nesse mesmo formato. A ideia é ter mais ou menos 1 hora de aula com o professor, depois ele vai deixar uma atividade para outra hora que vocês têm de aula, completando as 2 horas de aula. Nós vamos estar ainda testando, como a gente está fazendo hoje. Hoje o objetivo é justamente testar. E a gente não sabe até quando vai, mas acho que o decreto vai... Eu já vi rumores aí, até 4, eu acredito que dia 11 de abril nós já devemos ter aula sábado de volta, tá? Dia 11 de abril é um sábado que nós já devemos ter aula de volta. Acredito isso seria 3 semanas, não é? Mais ou menos. Então, mais ou menos mais 2 sábados. Tá? Então, amanhã nós vamos ter aula, dia 4 nós vamos ter aula por essa plataforma também, e dia 11, possivelmente, já de volta à aula presencial. Mas isso ainda é coisas que não dependem da gente, depende dos decretos dos prefeitos aí. Tá? Nós vamos estar voltando, gente, como estiver voltando às aulas de vocês. Né? Normal. Junto aí. Lembrando que a gente não precisa ter medo entre o jovem, que em termos do coronavírus, entre o jovem é zero a letalidade, é zero. A gente, o máximo que fica numa gripe, entre o jovem, né? Claro que o grande problema é quem tem mais idade e quem tem algum tipo de doença. Aí o problema é muito sério, a gente não pode brincar. Tá, gente?
Fiquei muito feliz da participação de vocês, vocês virem assistir, nos prestigiar. Agradeço muito o professor Chamorro por ter despendido o tempo dele aqui de estar contribuindo economicamente. Isso, Lucas, 8h30 sigue. Exatamente. Se alguém pode falar, será que alguém pode falar? Para escutar a sua opinião. A gente mandou a mensagem ontem, já com os links. Como vocês clicaram no link para essa aula hoje, vocês cliquem naqueles links para as respectivas aulas amanhã, tá? Tá tudo já pronto. Então, lá diz 8h30 SIG, tu clica lá e tu vai cair na aula de SIG, com o professor Rodrigo já. Tá? Gente, alguma consideração, alguma questão, alguma dúvida? É bom que ele fale, não é? Claro, só a gente falou, só eu e o professor Chamorro aqui. Vamos lá, gente, falem alguma coisinha. Ou escrevam ali que eu leio para vocês. Se quiserem. Quem é que falou agora? Eu, Juliana. Oi, Juliana, tudo bom? Oi, tudo bem? Para mim tá tranquilo aqui, dúvidas parecidas já. Opa, Renovei o teu rosto. Tudo Obrigado, bem? Juliana. Para Mais mim alguém? era só o horário que estava errado. Certo, Lucas. Beleza. Mas na mensagem foi siga às 8h30? Eu acho que foi às 10. Eu vou dar uma conferida, mas se não me engano foi às 10. Dá uma conferida lá, qualquer coisa a gente muda, mas eu tinha a impressão que eu fiz essa mensagem que a capacita disparou. Dá uma conferida lá, depois tu me manda um ok ali. Não, é às 8h30, tá certo, tá certo. Tá certo, valeu então. Mais alguém? Ana, quer falar alguma coisinha? Caroline, Juliana, Thaís, Camille. Para mim tá bem tranquilo. Quem é que está falando? É a Camille. Camila, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então tá, gente, vamos encerrar. Foi um prazer. Amanhã, então, todo mundo nas aulas aí. Gente, o que acontece? Tá? Vi que a Caroline e a Ana falando aqui também, tá tudo certo. O que acontece? Eu vou pedir ajuda de vocês. Muita gente, tá? Muita gente. Agora o Thiago tá entrando, tem um retardo tá entrando. Agora tá no final da aula, tem gente entrando. Acontece, né? Isso aí na aula normal também tem, né? Então aqui também vai ter. Gente, o que acontece, tá? Na hora da matrícula, acontece, às vezes, a gente passar um número errado, mudar de telefone. Então, às vezes, o telefone que a gente tem, o WhatsApp que te manda as mensagens, não é o mesmo que a pessoa tem hoje. E ela, muitas vezes, não recebe as nossas mensagens. Imagina um aluno hoje não recebe a mensagem e não está sabendo dessa aula virtual e não recebeu aquelas atividades que os professores mandaram na segunda-feira, que vocês têm um prazo até domingo para enviar. Então, se vocês, conversando com seus colegas, se vocês conhecem ali, comentem dessa aula, comentem, e eles vão dizer, não recebi nada. Passa o nosso telefone para eles, manda eles fazerem contato, que daí a gente inclui eles na lista de WhatsApp, telefone, para estar deixando todo mundo a par. A gente não pode estar disponibilizando esses links no Facebook, no YouTube, no Instagram, porque isso aqui é uma coisa paga, vocês estão pagando, né? São bolsistas, alguns, outros não, mas é pago, eu não posso disponibilizar ao grande público isso, né? Então, não posso estar disponibilizando, eu vou lembrar lá o pessoal nas redes sociais, mas eles têm que fazer em contato para a gente estar incluindo nos disponíveis para estar assistindo isso. Tá certo, gente? Eu agradeço se puderem fazer isso. Tá? Obrigado, valeu. Vamos tocar a nossa sexta-feira e até amanhã. Certo? Obrigadão. Tchau, tchau. Bem-vindo, Thiago. Só que nós já estamos encerrando amanhã aula no horário combinado. Tá bom, um abraço também para todos, não é? E continuam conversando. Também deixo o meu WhatsApp se tem dúvida, qualquer coisa, não é, professor? Porque às vezes é bom conversar. Eu acho que nós estamos para isso, para dar um bom serviço e principalmente tirar dúvidas, às vezes informações que são necessárias, principalmente os jovens que precisam hoje cada vez mais estar bem no mercado. Então, meu número é 997-386682, se alguém está interessado em tirar alguma dúvida. Obrigado, professor, pelo convite. Valeu, obrigado.